Boa noite, irmãos, graça e paz. Romanos 6, do 5 ao 11. Romanos, capítulo 6, do 5 ao 11. Diz assim o texto: Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura dos primeiros 4 versículos como introdução e breve comentário, para a gente se situar. Os primeiros 4 versículos dizem assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Os irmãos vão perceber que o texto está falando sobre santificação, santidade, mortificação do pecado. O apóstolo Paulo, ele corrigiu um erro das igrejas modernas há 2000 anos atrás. Ele antecipando que alguém pudesse dizer assim: Cristo salvou os crentes, os cristãos. Jesus salvou eles, e essa salvação é certa. Eles vão perseverar até o fim, eles serão salvos certamente. Aí alguém poderia dizer assim: se já está salvo, vamos pecar. Se já está salvo, podemos pecar, não vai perder a salvação. Então o apóstolo Paulo, antecipando que alguém fizesse essa argumentação, antecipando que alguém tivesse esse pensamento, ele vai dizer: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Ou seja, isso não é doutrina apostólica, nunca foi. Existem igrejas hoje que eles acusam as igrejas calvinistas de pregarem que você já está salvo, então pode pecar à vontade, porque não vai perder a salvação. E veja, o apóstolo Paulo repreende esse pensamento há 2000 anos atrás, quando ele diz: de modo nenhum permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante. Então a primeira coisa que a gente identifica é o tema aqui que ele está lidando. Primeiro ele está falando que existe uma graça que é abundante, essa graça é perdoadora para todos os cristãos, mas ela não é motivo para nós estarmos pecando. Eu não posso dizer assim: eu já estou salvo, então vou fazer o que eu quiser da minha vida, vou pecar, vou fazer de tudo, Cristo vai me perdoar de todo jeito. Isso não é cristianismo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai ser contra isso. Ele vai dizer: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então aqui no versículo 2, ele vai dizer que nós morremos para o pecado, que é justamente o que ele vai continuar desenvolvendo nos versículos que eu vou tratar, que é do 5 ao 11. O apóstolo Paulo ele vai discorrer durante o capítulo 6 até o capítulo 7, lentamente, ele vai dando informações lentamente. Como quem abre aqui um pano de prato, e só quando está aberto você vê o desenho completo. Se ele estiver fechadinho,
você não vê. Aí ele vai abrindo e você vai olhando. Ele vai dando informações por partes. A segunda informação que ele dá no versículo 2 é que nós morremos para o pecado. Aí você pode pensar assim, eu mesmo não. Eu continuo pecando, eu continuo lutando contra o pecado, como é que eu morri para ele? Ele vai explicar nos versículos 5 em diante. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. No versículo 3, Paulo vai fazer a conexão entre a morte de Cristo e a realidade da vida do crente, onde ele morreu para o pecado. Por que ele morreu para o pecado? Porque Cristo morreu. Mais uma vez, dos versículos 5 em diante, vai ficar mais claro isso. Versículo 4, ele vai dizer, fomos, pois, sepultados. Veja, Cristo morreu, depois ele foi sepultado. É o que o apóstolo Paulo diz. Nós fomos sepultados com ele. Alguém aqui foi sepultado? Ainda não, né? Graças a Deus. Mas o apóstolo Paulo usa a linguagem aqui praticamente literal. Ele diz, fomos, pois, sepultados com ele. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo aplicações. Cristo morreu, nós morremos com Cristo. Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Ele vai repetir, na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado, Cristo morreu. Primeiro ele diz Cristo morreu, depois ele diz Cristo foi sepultado. Aí ele vai dizer, nós morremos, nós fomos sepultados. Depois ele vai dizer, Cristo ressuscitou. Aí ele vai dizer o quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o apóstolo Paulo ele vai trabalhar aqui as aplicações do que espiritualmente Cristo conquistou para nós. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. E o apóstolo Paulo vai dizer que é como se nós, quando colocamos a fé em Cristo, nós tivéssemos sido mortos e sepultados e ressuscitados espiritualmente. De uma maneira que nós literalmente não morremos, nem fomos sepultados, nem ainda ressuscitamos, né? Esperamos ressuscitar no dia final. Porém, o apóstolo Paulo ele já aplica a realidade que aconteceu em Cristo aos crentes. No versículo 5, ele vai dizer assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A gente vê aqui a partícula se, né? Porque se fomos unidos. Aí aqui no Brasil, a partícula se, ela denota o quê? Dúvida. Ela denota possibilidade. Se, né? Ela pede uma condição inicial. Mas o apóstolo Paulo ele não está usando essa palavra aqui com esse sentido. Ele está usando em um sentido diferente. Veja, dos versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo vai dizer que o cristão ele não é chamado para pecar deliberadamente e dizer assim, já estou salvo, posso fazer o que eu quiser. Não, isso não existe. Inclusive, acusam os reformados de ensinar isso. Nunca ensinamos isso, né? Ao contrário, Paulo vai dizer, o crente é chamado para viver em santidade. E Paulo vai fazer aplicações importantes. Ele vai dizer que nós não devemos viver no pecado, porque para ele nós morremos. Ele vai dizer quando é que nós morremos, quando Cristo morreu. Ele vai dizer, nós fomos sepultados no versículo 4. Quando é que eu fui sepultado? Com ele na morte pelo batismo. E ele vai dizer que Cristo foi ressuscitado, ele vai dizer, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, quem de fato morreu, foi sepultado e ressuscitou? Cristo. Mas Paulo vai me colocar lá na morte de Cristo, lá na cruz de Cristo. Essa doutrina ela caminha por todos os capítulos aqui. Se os irmãos olharem o capítulo 7, versículo 4, Paulo vai repetir de novo a mesma coisa. Ele vai dizer, no capítulo 7, versículo 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes
relativamente à lei. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. Tudo que Cristo cumpriu aplica-se ao crente. O argumento de Paulo, resumindo, é isso. Tudo que Cristo cumpriu, tudo que em Cristo foi resolvido diante do Pai, foi resolvido também para todo ser humano que coloca sua fé em Cristo. De maneira que toda a bênção da morte aplica-se ao cristão, porque o pecado é encravado na cruz por Cristo e é aplicada a nós a bênção de não sermos escravos do pecado. Com relação ao sepultamento, isso tem a ver com a vida em santificação pela graça, mas ainda o ressuscitar. O argumento do versículo 4 do capítulo 6 é que, porque Cristo ressuscitou, nós também estamos conectados com essa ressurreição, por isso andamos em novidade de vida. Então veja, a pessoa que critica a igreja reformada, ela nem entendeu o que Paulo disse aqui, né? No versículo 4 do capítulo 7, Paulo vai dizer: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Por meio de quê? Do corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo e repetindo desde os capítulos anteriores e vai continuar nos seguintes, até mais ou menos o 8, ele está aplicando a seguinte ideia. Cristo morreu, nós somos o corpo de Cristo, nós não fomos literalmente sacrificados, mas o sacrifício real e perfeito de Cristo aplica-se a nós de maneira espiritual plena. E em todos os aspectos. O texto continua dizendo: assim, meus irmãos, também, isso capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencertes a outro. Por que o texto vai dizer que os crentes agora pertencem a outro? Os crentes que estão no corpo de Cristo pertencem a outro. Porque na morte de Cristo, no momento que você nasce de novo, no momento que você coloca sua fé somente em Cristo, você passa a pertencer a outro. Se pertence a outro, você pertencia a alguém antigamente. O livro de Efésios vai dizer que nós estávamos no império das trevas. E agora nós pertencemos a Cristo. Então a morte de Cristo, o seu sepultamento e a sua ressurreição, quando nós se tornamos cristãos pela graça, Cristo aplica em nós a graça e os benefícios do seu sacrifício, de maneira que agora nós não somos mais escravos do pecado, nem das trevas. Nós somos escravos de Cristo. E ele vai terminar dizendo: a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Eu fiz questão de ler esse texto, porque o apóstolo Paulo vai usar um argumento... esqueci a palavra. Meu avô era agricultor. Ele vai usar argumento de agricultor. Qual é o argumento? Frutificar. O versículo 4 do capítulo 7 finaliza dizendo o objetivo da morte, do sepultamento, um dos objetivos da ressurreição e de Cristo chamar o cristão à fé. Ele vai dizer: aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Como é que alguém pode frutificar na natureza? Uma planta, para frutificar, ela primeiro não pode estar podre, ela não pode estar conectada a um corpo podre, ela tem que estar viva, tem que ter seiva fluindo por meio dos seus galhos, as raízes devem funcionar, esses galhos devem criar novos galhos, eles devem florescer e então frutificar. Quem cuida de planta sabe. Hoje eu fiz 3 enxertos. Uma planta minha estava apodrecendo, ela bem gordinha assim, bem bonitinha. E eu tive que fazer 3 enxertos nela e quase arrancar metade dela, que estava podre. E eu tive que fazer 3 enxertos. E o que Cristo fez conosco é a mesma coisa, sendo que Cristo não é uma planta que apodrece. Ele nos enxertou. A palavra no capítulo 6, do versículo 5, o texto vai usar a palavra unidos. Porque se fomos unidos. O que é esse unido aqui? É ser enxertado. Então, eu vou ter que explicar aqui o que é enxertia, para caso alguém não saiba. A enxertia é o seguinte: você tem uma planta e ela tem seu tronco.
O tronco dela está os nutrientes, a seiva, e ela tem suas raízes. Na agricultura, algumas plantas geneticamente dão mais frutos. Então, eles cortavam as plantas, os galhos. Eles cortavam os galhos que não produziam muito e eles faziam a enxertia, que é a conexão de um galhinho de uma planta boa, que não é o nosso caso, em um chamado cavalo, que é a planta que recebe. Aquele galhinho que tem uma genética de florescer, ele é enxertado no cavalo, no chamado cavalo, que é a planta receptora. E aquele galinho, se ele ficar jogado ali, ele morre. Mas se a enxertia funcionar, ele fica conectado àquela planta. E agora a vida daquela planta corre através daquele galinho, e aquele galinho vai dar novos galhos, ele vai dar flores, ele vai frutificar. Isso é uma enxertia. Você preserva flores exóticas e genéticas que frutificam e você coloca em plantas que não frutificam. Que não é bem o exemplo de Cristo conosco. Mas, para vocês entenderem, essa união faz com que o galinho consiga, através da seiva da planta, viver. Quando você faz a enxertia, você vê que a plantinha de cima tem uma cor diferente da de baixo, mas com o tempo elas vão adquirindo a mesma cor e em algum momento elas estão conectadas plenamente, que não tem como você desconectá-la. Um exemplo médico seria os implantes, né, que são feitos. Eu vi essa semana que tem, na medicina, pessoas que implantam braços. Perdeu o braço, implanta o braço de outra pessoa. E aquele braço, ele consegue viver através do sangue, através das veias do corpo. Isso é também um tipo de enxertia. Ou seja, algo é colocado naquele sistema maior. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra unidos aqui no versículo 5, ele está falando de enxertia. Ele está falando uma linguagem da agricultura. Ele vai dizer, porque se fomos unidos com ele não está falando... O apóstolo Paulo ele não está falando de uma possibilidade. Não, talvez o crente tenha sido enxertado em Cristo. Não, é impossível. Se ele é um cristão, ele está enxertado em Cristo. É impossível ele ter vida nele mesmo. A vida que há no cristão, ela flui de Cristo. A força que o cristão tem para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os pecados, vem da vida que flui de Cristo, do seu sacrifício, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Tão certa quanto foi a morte de Cristo e a sua ressurreição, é certa a vida que vai fluir para todos os que são enxertados na planta. Então Paulo vai dizer, porque se fomos unidos com ele, então a partícula se já não é mais de possibilidade, é de certeza. E essa tradução da Ara me ajuda mais ainda, porque se você continuar lendo a frase, você vai chegar na palavra certamente. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, todo aquele que foi unido com Cristo, foi unido não só na fé que colocou no que Cristo fez, mas essa fé também coloca o crente como alguém que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Até aqui os irmãos entenderam? Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, veja a palavra certamente aparecendo, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Tem dúvida aqui que o crente vai ser salvo para Paulo? Não. E tem dúvida que a gente pode ensinar que pode pecar à vontade. Não existe isso. Paulo diz no versículo 2, de modo nenhum pode ser ensinado isso. Não é a doutrina apostólica. Então eu nem considero que estão atacando os calvinistas quando atacam a gente. Eu nem considero, porque não é o calvinismo. Estão atacando uma imagem deturpada do que a pessoa imaginou que seria. Quando Paulo diz no versículo 5, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte, nós somos unidos na morte de Cristo e ele nos coloca naquela morte da seguinte maneira. Quando nós passamos da morte para a vida, nós só passamos porque Cristo passou da morte para a vida. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se ele ressuscitou, se ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, o apóstolo Paulo diz, vocês, todos os crentes, né, quando ele diz, porque se fomos aqui, são todos os cristãos,
fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: do mesmo jeito que Cristo morreu e nos tirou do império das trevas para a luz, e Cristo ressuscitou, então é certo que o crente deve andar em novidade de vida, lutar contra seus pecados e viver para Deus, viver para o Senhor. Por quê? Paulo vai dizer que nós certamente seremos, no futuro, pessoas que vão desfrutar da ressurreição. Todo cristão espera, sabe que um dia vai morrer, isso é triste, isso é doloroso, mas para nós temos a esperança da ressurreição. Por quê? Por causa de Cristo. Paulo vai dizer, esse se não é um se de talvez, é um se de certeza. Ele vai dizer, olha, todos que foram unidos com Cristo, que creram em Cristo, que não são salvos por si próprios, eles são salvos pelo que Cristo fez. Essas pessoas, todas elas, os cristãos, elas estão conectadas à morte de Cristo. Então, do mesmo jeito que Cristo morreu em nosso lugar, do mesmo jeito que Cristo comprou para nós liberdade, o pecado hoje não é nosso Senhor. Ele pode ter sido no passado, mas hoje ele não é nosso Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, certamente o seremos também unidos na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, há uma certeza que percorre o crente, não só quando ele está vivo, mas quando ele morre. Quando o crente morre, não é desfeita a conexão com Cristo. Esses dias eu estava na escola e disseram, acho que foi o irmão Anderson que perguntou, Bruno, e quando você morrer, você vai para onde? Eu disse, eu vou para o céu. Aí uma irmã no essencial pulou logo. Eu disse, olhe, como é que você garante? Eu disse, não, eu não garanto não, quem garante é Cristo. E lá foi uma longa conversa onde eu tentei explicar o seguinte. Veja, quando eu olho para mim mesmo, se eu olhar genuinamente para mim, eu digo assim, vai descer de tobogã para o inferno. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não está ensinando eu olhar para mim mesmo. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, olhe para Cristo. Quem foi que morreu? Cristo. Quem foi que foi sepultado? Cristo. Na semelhança de qual ressurreição eu vou ressurgir? Na de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, olhe para Cristo. Nossos pecados ainda existem? Ainda. Mas eu não olho para eles. Ao contrário. Se eu olhar para eles, eu vou ter desgosto, eu vou ter tristeza, eu vou ter angústia, depressões, motivadas pelo pecado e outras coisas. Ao contrário, o que o apóstolo Paulo parece nos ensinar é que nós temos que nos conectar com Cristo de tal forma que quando as ansiedades nos assediar, quando nossas lembranças tristes dos nossos pecados vier à nossa mente, e elas são tristes, eu morro de vergonha quando eu lembro do que eu já fiz. Quando isso vem à nossa mente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apregar aqueles pecados na cruz, que é a minha única solução. Se eu estou unido com Cristo, eu tenho que andar em novidade de vida, e se eu fui unido com a morte dele, foi naquela cruz que meus pecados foram perdoados. Então é ali que eu coloco minha esperança. Quando as memórias dolorosas dos nossos pecados vêm, nós temos que, vamos dizer que o pecado chegou até você e disse, você fez isso, isso e isso. É mentira do pecado? Não. Provavelmente verdade. Só que aí você não fica se martirizando. Por quê? Porque já teve um mártir que resolveu o problema. Foi Cristo. Então você apresenta seus pecados a Cristo. E quando mais uma vez sua consciência vier relembrar seus pecados, aí você lembra a sua consciência de que seus pecados foram colocados no Calvário e que, na semelhança da ressurreição de Cristo, é certa a sua vitória contra o pecado. Versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, sabendo isto, provavelmente os romanos entendiam essa doutrina. Qual doutrina? A doutrina que há uma vida que flui por meio da fé de Cristo no Calvário, nos perdoando, nos libertando do pecado, nos fazendo andar em novidade de vida, nos dando força para enfrentar o pecado, porque tem crente que acha que ele não é santo porque ele não se livrou de alguns pecados. Diante de Deus,
Deus vê o que Cristo fez. Nós somos pecadores ainda, e existem pecados que eles são resistentes, e existem pecados que são difíceis de vencer. E esses pecados, nós colocamos eles diante do Senhor. E se você nunca conseguir vencer ele, é triste, mas acontece, você morre lutando. Não pode desistir. Por que não vai desistir? Porque a vida de Cristo flui por meio dos crentes. Por isso que no versículo 4 do Romanos capítulo 7, Paulo vai dizer, vocês foram chamados para frutificar. Então só frutifica o galho que está vivo. Só frutifica o galho que floresce. Portanto, é da vontade de Deus que você floresça, que você frutifique. É da vontade de Deus que você se desenvolva. E você só se desenvolve com a vida que Cristo comprou para nós. No versículo 6, Paulo, sabendo que os romanos sabiam essa doutrina, ele não está criando doutrina nova, ele está explicando o que eles já sabiam. Ele está relembrando. Ele diz, sabendo isto, ele vai dizer agora, olha quem foi crucificado com ele. Ele vai dizer, o nosso velho homem. Então, mais uma vez, Paulo vai fazer essa aplicação. Na cruz, só estava Cristo lá. Muitos cristãos veem somente Cristo na cruz. Paulo vai fazer algo aqui muito interessante. Ele vai dizer que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Aí você diz, eu mesmo não fui não lá. Não. Então, veja como essa doutrina ela é interessante. A doutrina de que a vida e que tudo que nós produzimos deve ser produzido para a glória de Deus. E é produzido porque Deus nos dá vida, nos faz florescer, nos faz frutificar. Essa doutrina já era conhecida pelos romanos. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, versículo 6, que nós fomos crucificados. O nosso velho homem foi crucificado. Então, quando Cristo estava crucificado lá, nós, quando cremos em Cristo, pela fé, também fomos crucificados. Não literalmente. Pela fé, Cristo nos representou perfeitamente. Ele resolveu o problema do pecador diante do Pai, na cruz. Porque ele era um sacrifício perfeito, um sumo sacerdote perfeito, que se apresenta diante do Pai com um sacrifício que agrada de fato e finalmente ao Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer, Cristo foi crucificado e se você crê nele, você também foi. Só que ele vai delimitar a parte que foi crucificada. Ele vai chamar de velho homem. O que é o velho homem? É o homem que nasce segundo Adão. Somos todos nós ainda temos essa essência, mas maior é a essência de Cristo. Mas todo crente que crê em Cristo, ele é crucificado na crucificação de Cristo. E o texto vai dizer que foi, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, quando Cristo é no Gólgota levantado como um sacrifício, ali está todo aquele que vai crer nele. Cristo morre por todos estes que crerão nele. E estar crucificado ali e ser o velho homem que é crucificado representa a morte certa e final, ainda que não tenhamos experimentado isso plenamente, porque só vai ser uma realidade plena quando estivermos com os corpos glorificados, mas nós já podemos experimentar o velho homem ter sido vencido. O que é o velho homem? É nossa essência pecadora, é nossa essência mentirosa, é nossa essência pecaminosa, é nossa essência ímpia. Cristo, quando é crucificado, quando é morto, quando é sepultado, quando ele ressuscita, Paulo vai dizer que nós estávamos em todas aquelas ações de Cristo, de maneira que pela adoção, pela graça, Deus nos dá dádivas. Uma dessas dádivas, no versículo 6, é a crucificação do velho homem, que é a destruição plena do império do pecado sobre a vida do crente. O pecado, ele não é mais um ditador na vida do crente. Ele é um ditador fora do trono. Porque o pecado está vivo, mas ele não reina. Não é isso que a Escritura ensina? Por exemplo, teve um ditador que foi preso. Ele está preso ainda. Ele deixou de ser ditador?
Não, se botar ele no poder, ele faz de novo. Mas ele foi preso, ele perdeu o controle. Hoje ele é uma assombração. É uma assombração. Ele é uma lembrança. Uma lembrança. Então, quando Paulo vai dizer que o homem foi crucificado, o nosso velho homem foi crucificado, não significa que o pecado foi vencido finalmente. Significa que o crente pode vencê-lo se utilizar as ferramentas que Deus deu. Oração, estudo da palavra de Deus, sacramentos, vida comunitária, nos fortalecendo, nosso velho homem se enfraquece. Esse velho homem é crucificado, representando que a nossa natureza pecaminosa foi vencida. Aí você diz, não, a minha mesmo não foi não. Foi sim. Veja, no versículo 8, vamos pular para o versículo 8, depois a gente volta para o versículo 6. No versículo 8, Paulo vai dizer assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Cremos. Cremos. O que é crer? É você identificar uma verdade das Escrituras sobre você e viver a partir dela. A fé cristã, ela não é o que você sente, que você experimenta, ela é o que a Escritura diz. Então agora voltamos para o versículo 6. Por isso que Paulo vai usar o termo cremos. Então, no versículo 6, quando o apóstolo Paulo vai dizer que o velho homem foi crucificado, você pode ter a experiência prática de ainda pecar, de ainda ser frágil para alguns pecados, mas não significa que você vai ser um derrotado eternamente. Ao contrário, se o velho homem foi crucificado com Cristo, se nós temos a vida de Cristo fluindo em nós, porque estamos unidos tanto na vida quanto após a morte, como o versículo 5 vai dizer, também na semelhança da sua ressurreição. Então, tão certa quanto foi a morte de Cristo, seu sepultamento, sua ressurreição, nós estamos unidos eternamente com ele. No versículo 6, diz que nosso velho homem foi crucificado. Isso representa que nós não somos mais escravos do tirano pecado. Ele pode lhe dominar em alguns momentos, lhe enfraquecer, mas ele não é mais o tirano que senta no trono da sua alma. Quando Cristo nos tira e nós somos conectados com sua morte e ressurreição, nós estamos, então, unidos com Cristo, enxertados em Cristo. E a vida de Cristo nos fará florescer. Não é mais a essência do pecado de Adão. Por isso que o velho homem é crucificado. E o texto vai dizer, sabendo isso, versículo 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Percebe? Então, nós vamos ter duas categorias de pessoas. Aquelas a qual elas ainda são escravas do pecado e aqueles que foram libertados e estão enxertados em Cristo. A expressão o corpo do pecado seja destruído é mais uma ênfase que o apóstolo Paulo dá para explicar que nós fomos libertados por Cristo. De um tirano para um Deus amoroso. Versículo 7. O 6 termina dizendo que nós não devemos servir o pecado como escravos. Por quê? Porque nós não somos mais de fato escravos, senão de Cristo. Então o pecado ele pode nos assediar, o crente pode cair, infelizmente, mas ele não cai eternamente. O crente pode passar por momentos difíceis, ele pode, que é culpa dos nossos próprios pecados, é culpa dessa natureza humana, pecadora, caída, mortal, mas estamos conectados com Cristo. Cristo continua dando vida a seu povo, continua fazendo seu povo florescer, continua fazendo seu povo frutificar e viver em santidade. Não mais como escravos. O pecado nos ataca e muitas vezes a gente se entrega ao pecado, não luta contra ele. Aí ele faz a festa. No versículo 7, o apóstolo Paulo ele vai argumentar mais ainda acerca do pecado e das cobranças que o pecado poderia trazer. Ele vai dizer, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Digamos que eu estou devendo. Eu tenho um amigo que disse que deve a duas pessoas, a Deus e ao mundo. Deve pouco. E ele disse assim, rapaz, se eu morresse,
o agiota ainda ia atrás de mim na outra vida para ver se eu pagava. Eu disse, não, é impossível isso aí. Aí o texto aqui me lembrou essa história. Ele diz, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Por exemplo, digamos que eu estou devendo a alguém, estou devendo muito dinheiro e eu morri. Essa pessoa vai me cobrar como? Ele vai no túmulo com o papel lá, tá aqui, me paga o que você me deve. Não, morreu. Tem mais o que ele fazer. Não tem mais o que. Ele vai cobrar o quê? O morto. O morto vai dar o dinheiro? Então o apóstolo Paulo vai utilizar essa ideia. A pessoa que morreu, você vai lhe pagar como? E ele vai dizer assim, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quando ele começa lá nos primeiros versículos, no versículo 1, quando ele diz, olha, nós vamos permanecer no pecado, no versículo 2 ele vai dizer, nós para ele morremos. Quando Cristo morreu na cruz, nós ali estávamos. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, 2000 anos atrás, eu estou fazendo a aplicação agora, né? Mas é como se há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu, e você creu hoje em 2026, você já não deve mais nada, porque ele pagou tudo. A ideia é, imagine que vem o diabo, ou todos os principados, lhe cobrar um pecado. Ou sua consciência se personaliza e ela vem lhe cobrar um pecado. Paulo vai dizer assim, não tem a quem cobrar, morreu. Está morto. Mas morreu quando? Faz 2000 anos que ele morreu. Quando? Quando Cristo morreu. Então, é por isso que Paulo faz a aplicação do crente está conectado com a morte de Cristo. E fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. Por que o apóstolo Paulo faz questão de dizer que o crente foi crucificado? Que ele passou por esse processo que Cristo de fato passou. É porque ele está dizendo o seguinte, uma vez que Cristo comprou sua salvação e seu perdão, ele comprou de uma maneira que ninguém pode lhe cobrar. Ninguém pode lhe cobrar. Ninguém. Sua consciência lhe alerta, porque é uma graça de Deus para você lutar contra o pecado. Só que quando Paulo vai dizer, porquanto quem morreu está justificado, e quem foi que morreu? Foi Cristo. E no versículo 2, nós morremos. E no versículo 5, nós estamos unidos com ele na semelhança da sua morte. Em outras palavras, o grande argumento do apóstolo Paulo é, porque Cristo morreu e você colocou sua fé no que Cristo fez, você não deve mais nada. Aí eu brinquei com meu amigo que dizia que só devia 2 pessoas, a Deus e ao mundo. Eu disse, rapaz, ao mundo, eu não sei como é que você paga não, mas a Deus tem um jeito de pagar. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. E toda a carta de dívida está resolvida. Cristo resolveu com o Pai. E você não deve mais nada a ninguém. Nem o diabo aparecendo na sua frente, ele pode lhe cobrar nada. Por quê? Porque quem morreu está justificado do pecado. Não tem como cobrar quem morreu. E todo crente foi justificado desse pecado. Se você creu de fato em Cristo, você está justificado dos pecados. Mas isso nunca é uma doutrina que lhe permita, ao contrário. O apóstolo Paulo iria contra você, se você usar a imaginação para dizer assim, se eu já estou salvo, se Cristo me deu graça tão abundante, se eu fui de tal maneira perdoado, que eu não posso mais ser cobrado espiritualmente, então eu vou fazer o que eu quiser. Isso não existe. E nós somos cobrados como cristãos, uns pelos outros e pela disciplina da igreja, que é o mecanismo que Cristo deixou para nos disciplinar. Mas eu não estou falando desse tipo de disciplina e de cobrança, eu estou falando de uma cobrança para a salvação, uma cobrança de justificação. Espiritualmente falando, é como se nós não tivéssemos endereço postal para o agiota espiritual ir cobrar. Quando chegasse lá, vim cobrar dívidas. De quem? De Pedro. Morreu. Vai pagar como? Era dele a dívida. O mais interessante é que Cristo pagou a dívida. E nós morremos. Veja que é bem abrangente a aplicação dessa doutrina. O versículo 8 ele vai dizer, ora, se já morremos com Cristo, veja que o apóstolo Paulo ele fica repetindo. Parece a IA, né? Quem mexe muito com inteligência artificial vê que a IA fica só repetindo a mesma coisa várias vezes. Ela diz a mesma coisa umas 10 vezes. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. Será que Paulo era um IA?
Não, né? Brincadeira. Mas ele fica fazendo o que as IAs fazem hoje e o povo reclama. A IA fica repetindo a mesma coisa umas 10 vezes e o povo reclama. Ah, essa IA tá ficando louca. Paulo fez a mesma coisa. Paulo vai ficar repetindo, olha, nós morremos em Cristo, isso é uma realidade espiritual, é um fato, a vida de Cristo flui através de nós. No versículo 8 ele vai dizer, ora, se já morremos com Cristo, ou seja, se aqui é mais uma partícula que não está falando de possibilidade, para o crente isso é uma realidade, ainda que você não sinta isso. Tem cristão que é sincero, e ele luta contra seus pecados, ele luta contra a incredulidade, ele não acha nem que ele é crente. E eu entendo tudo isso. Só que essa doutrina não se crê pelo que você experimenta na vida humana. Você crê nela pela fé. O versículo 8 vai dizer, ora, se já morremos em Cristo, ou seja, se isso é uma realidade de fato, concreta, se Cristo morreu, eu de fato morri junto com ele, quando eu criei no sacrifício dele, ele vai usar a palavra cremos. Crer aqui é crer no que a Escritura vai dizer. Tudo aquilo que é doutrina para a igreja ficou registrado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Viveremos quando? No porvir e agora. Então, por ele viveremos. Nós temos que viver a partir da vida que há em Cristo. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se nós não estivermos conectados com Cristo, de fato nos faltará força, orientação, sabedoria, inteligência, graça. Mas conectados com Cristo, nós conseguimos fazer a obra que Cristo espera de nós. Se morremos com Cristo, e isso é um fato, porque Paulo vai dizer que quando Cristo foi morto, ali nós morremos junto com ele, cremos que também com ele viveremos. Essa é a esperança do crente para agora e para o porvir. O crente ele olha muita coisa, né? Ele olha para o passado, ele olha para o presente, Cristo vivificando, Cristo cuidando dele, e ele olha com esperança agora para o futuro. Com ele viveremos. Interessante que a vida cristã, quando for o nosso fim, estivermos diante do Pai, a vida cristã é para viver com ele. É para viver com ele. No versículo 10, nós vamos ler assim. Antes de ler o 9, eu vou dar um pulinho para o 10, que diz assim, pois quanto a ter morrido, veja, ele repetindo de novo, a mesma coisa. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, está falando de Cristo, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Vive para Deus. No versículo 8 diz, com ele viveremos, com Cristo viveremos. Então, a grande bênção da vida eterna, quando estivermos com ele glorificados, é que tudo que formos fazer, vamos fazer para Deus. Vamos fazer para Cristo. Não vamos fazer só para nós. Tudo vai ter um fundo de culto, um fundo que agrada a Deus. E essa pergunta surge para nós como uma pergunta que cria os verdadeiros avivamentos. Que é a seguinte pergunta: como eu posso agradar a Deus? Como eu posso viver em novidade de vida? Como eu posso fazer o que Deus quer da melhor forma possível? É isso que o Senhor espera de nós. É isso que é frutificar. Essa pergunta traz o avivamento. O avivamento que eu falo não é gritaria, você rodando aí. Não. O avivamento é você, em tudo que você faz para Deus, sempre com a seguinte pergunta: como eu posso agradar a Deus nisso que eu estou fazendo da melhor forma possível? E a resposta está nas Escrituras. Agora, voltando ao versículo 9. Sabedores de quê? Mais uma vez, o termo sabedores aponta para que os romanos sabiam dessa doutrina. Paulo está os relembrando. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado, veja, mais uma vez, é o mesmo assunto, ele vai remoendo devagarzinho, como quem vai abrindo um pano e você vai ver a pintura dele depois. Paulo vai dizer aqui, versículo
9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Então, Cristo precisou ser sacrificado? Sim. Ele ressuscitou? Sim. Ele precisa ser morto de novo? Não. Vou pedir que os irmãos abram em Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e 12. Hebreus 10, 11 e 12. E no livro de Hebreus, o mesmo assunto é desenrolado. No capítulo 9, no capítulo 10. No versículo 11 do capítulo 10, vai estar escrito o seguinte: ora, todo sacerdote, isso os sacerdotes do passado, da velha aliança, ele se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Então, os sacerdotes do passado, eles ficavam sacrificando, e todo dia aparecia, fazia o ritual, e sacrificava. E o texto vai dizer, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Os sacrifícios deveriam ser contínuos, porque o pecado do povo era contínuo. Então tinha que apresentar sacrifício, apresentar sacrifício, apresentar sacrifício. Aí ele vai dizer que nunca, jamais podem remover pecados. Então eram sacrifícios para mascarar o pecado temporariamente. Versículo 12. Jesus, porém, ou seja, em contraste com todo o sistema todo o sistema levítico, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Essa palavra eu acho interessante demais. Ele se senta. É um contraste com os sacerdotes que todo dia tinham que fazer sacrifício, todo dia ele lá vai sacrifício de novo, ou seja, eles estão trabalhando continuamente. Cristo fez o serviço e ele se senta. O que é que isso significa? Significa que ele só precisava fazer uma vez, porque o sacrifício dele finalmente agrada a Deus. Finalmente. Um sacrifício só. Não precisa ser repetido. Tem igreja que repete sacrifício. Isso é heresia. Uma vez, o versículo 28 aqui de Hebreus 9 vai dizer, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Uma vez, ele resolveu o problema, por isso que ele se senta agora à destra do Pai. Cristo não é como os antigos sacerdotes que precisavam ficar apresentando sacrifício e de novo no outro dia. Não, um único sacrifício dele, uma única vez que ele morre, é uma morte tal para Deus que todo crente que coloca a fé lá é como se tivesse feito a mesma coisa, sem nunca ter feito. Esse é o grande argumento de Paulo, que o sacrifício de Cristo é perfeito, é superior. Agora, voltando para Romanos 6, versículo 10, Paulo vai dizer, não, versículo 9 ainda, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Já não morre. E tão certo como ele não morre, tão certo como o seu sacrifício é perfeito, isso se aplica a nós, que Paulo vai ter dito anteriormente. Morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi pendurado na cruz. Essas aplicações que Paulo faz para dizer o seguinte, a perfeição de Cristo é aplicada ao crente, diante que ele está salvo, ele não perderá a salvação, ele será certamente ressuscitado e ele viverá plenamente a eternidade servindo ao Senhor. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Veja que essa não é uma doutrina secundária, essa é uma doutrina central. A certeza da salvação. Qualquer pessoa que pregue a dúvida da salvação, ela não entendeu nem o que é a salvação. Ela não entendeu nem quem é Cristo, ela distorce quem Cristo é. Veja que isso é uma ofensa ao próprio caráter de Deus. Versículo 9 termina dizendo, a morte já não tem domínio sobre ele. Por quê? Porque ele venceu a morte. Se Paulo está fazendo todas as aplicações do que Cristo viveu aos homens,
Então a morte também não tem domínio sobre nós. No dia que é claro, todos morreremos. Pessoas na Bíblia morreram e ressuscitaram. Mas foram mortes, mas eles morreram de todo jeito. Mesmo o amigo de Jesus que ressuscitou, a filha do soldado que se levantou da cama, foram curados muitas pessoas, mas em algum momento morreram. Eles não estão vivos até hoje, né? Em algum momento eles morreram. Cristo, diferente deles, de todos, Cristo ressuscitou e não morre mais. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz: a morte já não tem domínio sobre ele. Não tem mais. Assim, também não tem sobre nós. Nós provavelmente morreremos se Cristo não voltar? Sim. Mas a morte não tem a palavra final. Para o crente, não. Para aqueles que estão conectados ao galho que foi enxertado, não. A morte não tem palavra final. Ela só traz tristeza para nós. Mas ela não tem a palavra final para os cristãos. Nós certamente seremos salvos pela graça de Cristo. Versículo 10, Paulo vai dizer: pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Aí aqui eu já vi uma pessoa distorcendo esse texto. Ela disse assim: como assim Jesus morreu para o pecado? Então o pecado o afetava? Aí eu tive que fazer um comentário cheio de amor para explicar. Fui esculhambado? Fui. Mas eu comentei, eu disse: não, olha, eu vou explicar o que é isso aqui. Olha, quando o texto diz: pois quanto a ter morrido. É porque também a tradução, dependendo da tradução, você, às vezes... É porque aqui é o Brasil, né? Não é todo mundo que consegue entender o que lê. Uma partícula como essa, se, no versículo 5, se fomos unidos, alguém pode entender como uma possibilidade. O que se perde, inclusive, é uma leitura errada. Mas eu entendo que a pessoa pode ter interpretado errado. Mas aí não é culpa da palavra de Deus, não. O versículo 10 diz assim, que Cristo morreu de uma vez, para sempre, morreu para o pecado. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Não significa que Cristo foi afetado pelo pecado em algum momento. Significa que ele não precisava morrer uma segunda vez para resolver o problema do pecado. Uma vez que ele morreu, está resolvido. É só isso que o texto está dizendo. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Ou seja, o pecado não nos vence mais. A morte não nos vence mais. Porque Cristo venceu todos eles. Ele não precisa ficar sendo sacrificado novamente para ter o seu poder sendo renovado. Não. Uma vez que ele morreu, e naquela morte, naquele sacrifício, você coloca a sua fé, está resolvido. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, a mesma coisa aqui se aplica a nós, mais uma vez. Se nós também temos que morrer para o pecado, como o texto já disse, nós também temos que viver para Deus. E viver para Deus é o quê? É fazer a sua vontade. Como é que eu faço a vontade de Deus? Obedecendo o que está escrito. Salmo 119, se eu não me engano, vai dizer como pode o jovem andar em pureza de vida, né? Pela palavra de Deus. O que é luz para a nossa vida? É a palavra de Deus. Então, naquilo que foi revelado, nós devemos nos ancorar. Isso é viver para Deus. Versículo 11. Assim também, vós, quem? Nós, todos os crentes, considerai-vos mortos. Veja, ele aplica de novo ao crente. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí aqui nós vamos fazer um teste para saber se você está aplicando isso na sua vida. O texto vai dizer, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Aí eu pergunto, você está perdoando como Cristo perdoou? Você está lutando contra seus pecados? Porque Cristo lhe tirou do império das trevas, ele lhe tirou da escravidão do pecado. Você pode vencer o pecado, você está lutando contra o pecado. Você tem um coração cheio de ira, cheio de ódio. Porque o texto vai dizer, considerai-vos mortos para o pecado. Ou seja, eu me abasteço da vida que está em Cristo. Eu me conecto com esta vida que flui por meio de todos os crentes.
E eu então tenho que fazer o que agrada a Deus. Vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, eu finalizo dizendo que tem dois senhores. Nós temos os senhores que escravizam pelo pecado, e tem Cristo que liberta e quer que você seja livre dos pecados, inclusive dos pecados não só morais, mas os pecados sentimentais. E agora, eu não uso a ARA para fazer leitura em casa, a tradução ARA. Eu uso a Almeida Corrigida Fiel. E na Corrigida Fiel, eu notei que o versículo 11 termina diferente da ARA. Eu não vou fazer aula de crítica textual, não, porque não cabe aqui. Não é nem intenção de Paulo. Só que nas traduções mais antigas, eu observei uma coisa curiosa. No versículo 11, termina dizendo que Jesus Cristo é nosso Senhor. E nas traduções modernas, como a ARA, o versículo 11 só diz Cristo Jesus, não diz nosso Senhor. É claro que eu acho que a CF acertou aqui. Por quê? Porque, de fato, está constantemente sendo demonstrado, desde o versículo 1, que existem dois senhores. Um senhor que é uma vida pecaminosa ainda em Adão, e um senhor que é o próprio Cristo, nosso Senhor, que nos retira das trevas, nos conecta a Ele e nos transforma. Então, o versículo 11 termina dizendo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, e eu digo, nosso Senhor. Porque Ele é o nosso Senhor, e porque é o nosso Senhor, nós devemos nos submeter a Ele, abrir mão das trevas que existem no nosso coração e tentar frutificar, fazendo o que a Escritura manda. É fácil? É não. Se case e tenha menino, você vai ver que tem dia que você está quase o velho homem saindo da crucificação. Mas a vontade do Senhor é que nós venhamos andar em novidade de vida, porque Ele conquistou essa liberdade para nós. Isso é liberdade. Liberdade é quando nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra nossos próprios impulsos, escravos do pecado, e nós tentamos viver com graça. Então, que o Senhor nos abençoe e que a palavra dele frutifique no seu coração, e que você, sempre que tiver dúvidas, dificuldades, sofrimentos, busque ao Senhor em oração, mediante sua palavra, que a vida que há nele, que ele conquistou para nós, flua e transforme você em tudo que você precisar. Amém. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, por este ensino. Que o Senhor me ajude a viver e demonstrar o teu amor, a tua graça, mesmo quando minha índole não quer fazer isso, Deus. Me ajuda a ver com os teus olhos, me ajuda a ter graça no meu proceder. Me ajuda, Senhor, a entender a tua vontade. Abre meu entendimento, o entendimento de todos, para que a tua palavra traga luz e seja nossa luz de fato. Nos ajuda, nós te pedimos e te agradecemos porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.